Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Gravação da web aula ao vivo de manutenção elétrica predial industrial, tá? Pessoal, ainda estou aguardando, tá? Tem alguns que não enviaram lá da UC13 de instalação do CEP, tá? Tô aguardando vocês enviarem. Antes da gente iniciar a aula de hoje, ela vai ser bem rápida aqui. É, Vou compartilhar as diretrizes do Senai digital, tá? E aí, depois das diretrizes, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, lembrando aqui, né? Última aula, finalizamos instalações do CEP, tá? Já fiz as postagens aqui. Falta só alguns enviar para fazer a correção, tá? Então, pessoal, vamos iniciar aqui uma atividade, ela chama atividade básica para fazer, né, como se diz aí, a gente retornar aquela questão. Lembra que eu passei lá, era instalação predial, que eu passei para vocês os modelos de laudo, de parecer técnico. Daí eu falei, né, o que que vocês podem, que tipo de serviço vocês podem fazer, tá? Vou até relembrar aqui. Aí a atividade um aqui, ó, eu vou baixar aqui. Ela tem o descritivo. Ixi, parou aqui de compartilhar, foi mal, pessoal. Deixa eu, deixa eu voltar aqui. É o descritivo. Vamos pegar ele aqui, baixar a pasta download. Ok, foi baixado aqui. É porque ele está direto aqui, ó. Como ele está um arquivo direto, ele abre e o navegador, tá? Ele é compatível. Os navegadores atualmente são compatíveis com PDF, por isso que ele abriu no próprio navegador. Que como ele não abre, ele salva, né, em DocX já direto, beleza? Então, isso daqui ela é uma atividade inicial para vocês entenderem. Eu vou até fazer aqui a nossa pasta de atividades. Daí eu pedi para a Vitória colocar uma pasta extra, tá? Até que para essa primeira
não vai ser necessário. Mas se vocês quiserem recordar aí, eu vou até colocar atividade 1, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se não vai dar aquele problema. Vamos pôr aqui de ATV1. E aí, esse descritivo aqui, na verdade, é um descritivo que fala, o contexto dele é sobre esse hotel aqui, o Eco Resort, tá? Eu vou deixar para a gente falar dele na próxima aula, mas, não, melhor, eu vou falar dele nessa aula aqui, mas a atividade 1, agora ela não tem nada a ver com a atividade, né, com o Hotel Eco Resort. Inclusive, essa atividade 2 aqui, ó, só vão ser 3 aulas. Eu vou deixar uma aula extra para vocês na atividade 3, tá? Por quê? Essa atividade 2 ela tem 2 etapas. Então, eu não sei se dá para fazer as 2 etapas na próxima aula. Eu vou tentar, tá? Vamos lá. Se não der, eu deixo a aula gravada com a segunda etapa dela, que uma é na subestação, a outra é na uma lavanderia do hotel. Então, só para vocês entenderem aqui, né, o hotel é que o Resort da Amazônia é famoso por, né, tem essas instalações impecáveis, né? Ainda mais no hotel, né, a questão da segurança aí, tá? É fundamental, tá? Então, eu vou resumir bem aqui. Esse hotel ele tem uma equipe especializada em manutenção e trabalha em sistema de turno, tá? Devido à dificuldade de acesso ao hotel. Eu não digo a dificuldade de acessar os circuitos, mas a dificuldade de dar manutenção, porque o hotel, você tem que entender que ele tem as temporadas e tal, mas se for um hotel aí recorrente aí, por exemplo, de cidade aí, eu tô acostumado a ir a algumas unidades aí de Senai, daí a gente, né, tem que um dia anterior fica lá no hotel, mas isso aqui é Amazônia, né? Provavelmente é um resort aí. Então tem essa dificuldade porque tem os clientes, né, que alugam lá o quarto e tal. Você tem que dar manutenção em horários que não são os horários, né, do horário comercial, tá? Então, eles trabalham 15 dias consecutivos e os outros 15 ficam fora de escala, tá? E aí, nas atividades 2 aqui, eu vou falar nas 2 etapas da atividade 2, eu vou falar na próxima aula. Ele vai ter que fazer uma OS aqui de serviço de manutenção. Aí, a atividade introdutória, para vocês relembrarem aqui, ó. O aluno deverá elaborar um memorial descritivo. Na verdade, é um memorial, mas, né, vamos pegar o hype do Toguro, né? É sabor, né? Sabor, é, ele é memorial, mas é sabor, laudo, sabor, né? Ele tem gosto, ele está dizendo que é um memorial descritivo, né? Mas ele tem gosto, ele tem sabor, relatório técnico, tem um relatório que você faz para a empresa, que é o laudo das condições das instalações elétricas, mostrando como elas estão.
Então, ó, você deverá elaborar um memorial descritivo descrevendo as instalações elétricas de sua residência. O memorial ele faz isso mesmo, tá? Ele é um descritivo, tanto é que deixa eu, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui o projeto industrial aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui só para vocês verem de novo aqui, ó. Isso é o memorial descritivo. Vou tirar aqui a marcação do parágrafo. A parte do memorial descritivo é essa parte aqui, ó. Temos os dados, ó. Aí ele fala, ó. E o presente memorial tem por objetivo especificar as características construtivas de um ramal rural, tá? É porque é uma entrada rural nessa empresa que é a JC Distribuição, né, de logística lá. Classe 13,8 kV com 60 metros de extensão, tá? Porque ela lá do poste que passa na rodovia até chegar na subestação, que é num poste, dá 60 metros aqui. Com a instalação de um transformador ou trafo, né? Você pode dizer trafo, trifásico de 300 kVA. E uma medição trifásica hora sazonal, conforme, né? Na época aqui, eram Centrais Elétricas do Pará, hoje em dia é Equatorial Pará, tá? Tem Equatorial Roraima também, tem. Então, você está vendo que ele descreveu que vem a média tensão 13,8, chega num transformador de 300, né? Inclusive, ele fala que o poste é de 11 metros barra 1000, né? Esse 1000 aqui é uma carga mecânica, tá? O Deca Newton aqui Deca é 10. Tem que ver quantas quilogramas força. Não, não é o quilograma força, é da Deca Newton aqui. Deca Newton é vezes 10 a 1, tá? Então, 1000 vezes 10 a 1, né? 1000 vezes 10, então 10.000, tá? Aí tem que ver que carga é porque é o seguinte, o poste, só para vocês entenderem aqui, ele tem, na hora que você planta um poste, é literalmente isso, ó. Você tem o engastamento, que é onde você vai literalmente fazer a valeta para colocar o poste, tá? Chama engastamento. Isso aqui, ó. E aqui você tem o tamanho do poste, né? Então você já sabe que você vai ter que enterrar ele, tá? E aí esse engastamento, né? Essa parte aqui, o engastamento é o tamanho do poste, esse Lzão, dividido por 10 mais 0,6. A unidade de medida está em metros, tá? Então, o poste dividido por 10 mais 0,6 metro, que dá 60 centímetros. Por exemplo, de 14 metros, ele vai dar, né, o que tem 14 metros, ele vai dar um engastamento de 2 metros. Então, quer dizer que o de 14 metros, ele vai ficar 12. Ele vai ter 12 metros de altura, que é o maior, tá? Ele vai de 9 metros, de 1 em 1 a 9, 10 metros, 11 metros, 12 metros, 13 metros e 14 metros, tá? A rede de distribuição, né? A distribuição que tem a média tensão, que é essa aqui 13,8, tem essa quantidade de poste de alturas, tá? E cada um deles aqui, ele pode ser barra 1000, ele pode ser barra 600 decanewton, pode ser barra 150, barra 300, tá? É, pelo menos os desse tamanho aqui. Então aqui ele já está dando muita informação, obviamente,
Só o engenheiro, você eletrotécnico e o eletricista de distribuição, tá? Não sonha que um eletricista predial ou um eletricista industrial ele sabe disso, tá? Ele pode até ter essa informação por ele, né? Sei lá, às vezes um parente ali trabalha e tal e falou alguma coisa para ele, mas essas informações aqui só para eletrotécnica, engenharia e antigamente, pessoal, o pessoal da engenharia ou da eletrotécnica para saber isso aqui, eu mesmo, né? Eu estou falando antigamente, mas eu mesmo, quando eu finalizei engenharia elétrica, eu fui contratado por uma empresa, eu prestava serviço no escritório, tá? E aí eu passei também a prestar serviço, né? Como se diz, tem que pagar as contas, né? Prestar serviço nessa outra empresa, né? Eu virei o pai do Cris, e aí eu fiquei mais ou menos 6 meses só fazendo curso. Aí eu fiz o curso de eletricista de redes, tá? Para saber a nomenclatura do eletricista de rede, por exemplo, cálculo de engastamento. Aí, professor, você não teve isso na faculdade, não? Ó, o pior é que eu tive. Aí, como assim, professor? Eu tive, mas porque um dos professores, ele ministrou, se eu não me engano, acho que umas 2 matérias para gente. Ele era superintendente, alguma coisa assim, e trabalhava na Celg, né? É, acho que hoje ele deve estar aposentado já. E o meu outro professor da segurança do trabalho, que eu acho que ele era mais novo, ele já aposentou, né? É o João de Oliveira, professor excelente. Aí ele chegava e falava: Olha, pessoal, tem uma norma aí, NTC, chama Norma Técnica CELG, né? Antigamente era NTD, igual aos outros concessionários, né? Quer dizer que é norma técnica de distribuição, tá? Então, assim, isso daqui é um memorial descritivo, porque todo projeto, quando você faz, igual eu estava mostrando, eu mostrei lá em projeto industrial, você tem aqui os dados da instalação, né? Isso aqui vamos dizer, a folha de rosto, o sumário. Isso aqui são coisas a mais aí, tá? Mas isso aqui é a descrição, ó, a estrutura é uma N1, né? Uma normal tipo 1, tá? E quando a gente chegar mais ali para a próxima matéria, eu mostro para vocês. Chave fusível, né? A corrente nominal, a classe de tensão, né? O 13,8, a classe de tensão é 15 kV, tá? Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o 13,8, isso é tensão entre duas fases, tá? Não é entre três, não. Para você conseguir chegar no 3,8, igual lá na baixa tensão, né? Você pega 7.965 vezes raiz de 3 dá 3,8. Então, é a tensão entre duas fases de média tensão. Aí, a tensão trifásica, você pega o 3,8 vezes a raiz de 3 dá 23.900, dá quase 24 mil volts. Isso, então, você está querendo dizer que 3 fases dessa 3,8 é 24 mil volts, mais ou menos, né? Próximo aí, é isso mesmo. E a nomenclatura, né, ela só mostra a tensão de linha, tá? Ela não mostra nem a tensão igual lá na baixa tensão, né? Que a gente tem, por exemplo, 220 barra 380. Aí sempre mostra a unidade de medida. Aqui mostra a unidade de medida aqui, ó. Mostra a unidade de medida, mas é só de uma tensão, que é a tensão de linha, que é essa daqui, ó. Porque na baixa tensão ou no secundário, né, ou secundário, aqui a menor sempre é a tensão monofásica, né, entre fase e neutro, e a maior é sempre a tensão de linha ou tensão entre duas fases, tá? É assim que, como se diz, é assim que ela é especificada, tá? E aí, já a média tensão, você só fala
o nível de tensão dela. Aqui é potência, tá? Lembra lá de eletricidade, ó, isso daqui é potência aparente, ó, em que é em volt ampere, ó. Aqui é em volt, é tensão, volt ampere é potência. Então tem toda a descrição, o fusível, o para-raio, que é o DPS, tá? Aí ele é projetado, 3.8, né? Ele é projetado para 15 kV, mas a tensão de linha ali, né? É o 3.8. É igual o 36,2 kV, tá? Na verdade, ele é 34,5, classe de tensão 36,2 kV, tá? E é assim, você vai, coloca o nome do, né, do projetista. Isso daqui é só o memorial descritivo, tá? Mas o que ele quer mesmo, tá? Deixa eu fechar aqui. O que ele quer de verdade, nem vou salvar para não. O que ele quer de verdade aqui mesmo é que você faça esse relatório aqui, né? Tá vendo? Ó? Fala memorial descritivo. Então você vai descrever a instalação elétrica, tá? Só que ele está pedindo para você descrever da sua residência, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Como que você pode fazer isso? Pegando lá a norma lá da Equatorial, identificando as não conformidades em relação às normas e as possíveis melhorias, né? Aí tá falando para você ler a 5410. Então, a 5410 você vai usar ela como pano de fundo e também a NR10, tá? Lembra que eu falei que a 5410 é uma norma, né, brasileira e norma técnica que eu, engenheiro, você, futuro eletrotécnico, segue, né, o tecnólogo em eletrotécnica, ele segue, por quê? Porque nós somos nível, né, nível técnico. Eu sou nível engenharia, vocês nível técnico, e tem um tecnólogo, né? Nós devemos seguir, inclusive, o eletricista, né, o industrial, por exemplo, né, o predial de redes, ele segue também, né, a 5410, que é para baixa tensão. Geralmente, o de média tensão, ele segue, além da baixa tensão, ele segue também a 14039, né, porque fala de média tensão. Então, tem o memorial, por isso que eu falei que é sabor, né? É um memorial, mas ele está pedindo para você falar as não conformidades em relação à norma que você vai escrever da sua residência. Então, se você puder, né? O ideal é você fazer, lembra lá, em instalação predial, inspeção visual e inspeção por ensaio, tá? Aí lembra que eu até mostrei uma lá na matéria de instalação predial aqui, ó, que era até os exemplos de laudo. Aí até eu mostrei esse aqui, ó, do ar condicionado, tá? Esse daqui, ele tem mais a ver com a sua tarefa do que o memorial descritivo, tá? Ele é um memorial descritivo porque ele fala a carga da cliente aqui, ó. Eu identifico ela aqui, ó. Eu identifiquei que essa cliente ela é monofásica, tá? E pelo disjuntor que ela tinha, isso é um apartamento, tá? Aí pelo disjuntor, né? Eu fui lá no medidor, olhei na conta de energia, né? Na conta de energia, você pode olhar, mas o ideal é você ir lá no medidor. Não fala relógio, não, pelo amor de Deus. Não me mata de vergonha, não me mata o professor
Renan e o professor Hipólito que está ali dando aula essa hora. Não fala relógio, não, viu? O relógio está no braço. É medidor de energia, você é técnico. Então, vai lá no medidor, é porque eu já queria falar relógio, viu? É por isso que eu dei bronca essa bronca foi direcionada para mim. E daí eu identifiquei, eu peguei o quê? A norma técnica de distribuição local, que foi a da Equatorial Goiás, e eu peguei a 01, tá? A 01 ela fala de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, tá? E aí na tabela 2, que é a tabela da configuração das residências aqui em Goiás, né? É o 220/380, eu descobri, tá? Então essa tarefa tem mais a ver com a sua, por quê? Porque eu olhei, eu tive que fazer um memorial descritivo dela aqui para ver a entrada geral. Mas a pergunta, por que que eu tive que fazer esse laudo? Porque o condomínio não aceitava instalação de ar-condicionado, porque, né, o corpo de síndico alegou que não era permitido, porque a instalação era fraca, né? Você falar que a instalação é fraca é a mesma coisa de você dizer que você está fraco porque você não está comendo, tá? Então isso é muito vago, isso é muito assim, sabe? É muito jogado ao léu, tá? Você tem que ser objetivo, né? Você, futuro eletrotécnico, o engenheiro, o tecnólogo, ele tem que ser objetivo. Então, ele tem que utilizar as regras do jogo, que, no caso, instalação de baixa tensão é a 5410, e o que valida a 5410 e outras também é a NR10, tá? Entendi, professor. Então, você vai identificar da sua casa. Daí para a gente não ficar aquela coisa. Tá bom, professor, eu vou fazer, mas me mostra aí, por gentileza, que um exemplo, tá? Aí, lembrando, onde é que você vai encontrar a norma técnica de distribuição? Você vai vir aqui, ó, Equatorial Goiás, norma técnica. Aí sempre aparece isso aqui, ó. Entendi, aviso de privacidade. Você vê aqui normas técnicas de conexão, tá? Conexão de energia. Deu uma modificada, tá? Clica aqui, ó, em normas técnicas. Ele vai demorar a carregar, ó. Você vai no primeiro, ó. Aí tá aqui, ó, download. E aparece aqui na tela, ó, NT01. Essa daqui é a revisão 9, tá? E aí, eu utilizei essa norma, fui nessa tabela aqui, ó. Eu vou até aproveitar o do próprio laudo aqui, ó. Nessa tabela. E aí, por exemplo, aqui, ó, o presente memorial tem o objetivo de especificar as características construtivas do ramal de entrada urbano, né, em baixa tensão, ramal aéreo, né, que é aí no caso dessa residência, é o mais comum, eu coloquei aqui, né, o seu pode ser aéreo, provavelmente, subterrâneo, tá? 220/380, ou seja, tensão mono e tensão de linha. O trifásico nunca aparece. É só eu, você que somos técnicos aqui, que sabemos que aqui é tensão mono e tensão de linha. Com carga de 11,2 quilowatts, olhei pelo o disjuntor, tá? Inclusive o disjuntor, essa carga aqui, ó. Você pode fazer o levantamento, tá? Da medição lá, no geral, né? Mas aí é aquela história. Quando é residência, geralmente não tem um diagrama unifilar. Tá para nascer uma residência que você aluga, né? Ou que você compra aí, que você vai abrir
aquela portinha ali dos disjuntores, né? Geralmente aquele da stack, ele é translúcido, né? E daí alguns vêm com aquele aviso, né? Ah, se o disjuntor ele ficar desarmando, provavelmente é uma sobrecarga, né? Se ele desarmar de uma vez e não rearmar novamente, provavelmente é um curto-circuito. E daí ele fala, isso daí, esse texto que eu estou falando, ele foi tirado lá da 5410. Daí ele fala: não troque simplesmente o fusível ou o disjuntor, né? Trocar simplesmente é assim, do nada, né? Do Neida, né? Do Neida, sei lá, arrancar. Ah, eu vou tirar, professor, esse disjuntor de 40, eu vou pôr é um caixa moldada de 800. Agora eu quero ver. Ele não vai cair igual o Neymar, não. Não, você não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Um disjuntor caixa moldada é R$ 7.000, última vez que eu vi, né? Então, você vai pegar o disjuntor, né? O adequado ali para instalação. Então, você vai fazer esse levantamento, né? Dependendo do disjuntor, você sabe qual que é o intervalo aqui, o range da carga, tá? Então, carga de 11, eu arbitrei, viu, essa carga aqui dessa residência, né, de 11,2 quilowatts, né, porque aí eu fui fazendo o somatório, né, seria o normal, né, de um eletricista, um técnico, um engenheiro fazer. Há uma medição monofásica, categoria M3, tá vendo aqui, ó? Aí você vai contando de cima para baixo. M, né, que é monofásico, aí nível um, né, nível 2, nível 3. Daí, depois, essa daqui, ó, essa versão aqui, deixa eu ver, ó, foi a revisão 7 que eu utilizei, ele já prevê só mono e trifásico, ele nem prevê bifásico, tá? Só as normas antigas é que tinha essa separação. Inclusive, se a instalação for 127/220, provavelmente ela tem só bifásica e trifásica, tá? Eu lembro que algumas que eu fiz da CPFL, tá? Era desse jeito aqui, porque onde é 127, né? A tensão de linha, né, entre duas fases dá 220. Então, o pessoal lá do 127 geralmente utiliza, né, uma casa aí comum aí, utiliza uma tensão bifásica para ele conseguir utilizar os equipamentos em 220 volts, tá? Só que, principalmente no chuveiro, é perigoso você utilizar bifásico, porque na falta, né, aqui no monofásico, na falta da fase, você tem o neutro. Lá não, na falta de uma fase, você tem a outra, né? Então, em vez dele ficar só com 220, ele vai ficar com 127. Então você pode, né, pode dar um acidente aí. Mas assim, o pessoal utiliza porque diminui a bitola e diminui o disjuntor, tá? Geralmente pela metade. Aí o objetivo é esse aqui, ó, a M3, né? Já que eu identifiquei, ó, conforme, né, NT 01, né? 001 é QTL, né? Revisão 7. É bom você pôr a revisão que você consultou na hora. Normas aplicáveis, né? A NBR 5410, ANR 10 e ANT 01, tá vendo? Que é uma macro, né? Uma maior. Depois você tem a norma de distribuição, né? A norma técnica da concessionária local. E você tem a norma do trabalho que chancela as duas, né? É nela que fala a não observância, né, das normas brasileiras ou na falta delas, né, normas internacionais, você pode sofrer sanções legais aí, né? E daí eu fiz a descrição aqui, que é o memorial mesmo aqui, ó. Residência monofásica, carga instalada entre 8 a 12 quilowatts, tem um ramal aéreo multiplex, né, multiplexado,
0,6 a 1 kV, 3 de 10 milímetros, né? Que é a fase neutro e o terra, né? E tem a cordoária de até. Não, a cordoária que é lá do BEP, né? Do barramento de potencialização, é de 6 milímetros. Disjuntor geral de 63, tá? Carga instalada de 11,2. Aqui você pode pegar o somatório das potências dos equipamentos do cliente, tá? Aí você chega nesse valor específico. Mas sempre toda concessionária trabalha numa faixa. Aí eu inventei essa não conformidade, na verdade, essa não conformidade, ela ela sempre aparece, viu? Que é o chuveiro. Ah, professor, mas na minha casa o chuveiro tá montado certinho, então parabéns, né? Coloca lá. Daí, né, eu coloquei que o chuveiro, ó, por exemplo, ele tá com a tomada fêmea, né? Um conector fêmea ou macho. Na verdade, é conector Sindal, ó, esse conector Borne de cerâmica, ou esse aqui, o conector vago, tá? Que você deve utilizar. Na verdade, ó, tá vendo essa tampa aqui, a caixa aqui, ó? É tampa cega, né? Você vai colocar uma tampa cega, furo central, né? Aí a fiação vai sair daqui e vai no conector Sindal e depois você pega o do chuveiro e conecta nele. É assim que é a orientação para o chuveiro, que é uma tomada de uso específico. E na verdade não é nem tomada. Aí eu peguei e descrevi aqui, ó. Conector vago, ó, ou, né, ou Sindal aqui, tampa cega, ó, a caixa, né, aquela é, é 10 por 4 centímetros ali, né? É, as melhorias, né? Trocar o disjuntor de 20, que for o disjuntor, você pode colocar ele, a foto do quadro lá também, né? Foi encontrado o disjuntor de 20, e aí a carga total desse daqui é de 20, tá? Se você dividir pela tensão, vai dar 20. E aí a 5410 ela pede para você somar mais 5 amperes. Então, a proteção ela não pode ser de 20 amperes, ela tem de ser de 25, tá? Aí coloquei as recomendações aqui. A melhoria foi isso, né? Colocar o conector vago, tampa cega, né? Furo central. E as considerações finais, ó, eu peço que vocês parem aqui e print isso aqui, ó. O eletrotécnico ou engenheiro, né, autor do projeto, não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, bem como por pessoas não capacitadas para a função. Aí, quando ele fala não capacitada, ele está dizendo pelo menos o eletricista, né? No caso, nós aqui somos qualificados, né? Esse é o jargão do CREA, é o jargão do Conselho dos Técnicos. Qualquer alteração em relação ao projeto e ao emprego de material inexistente na praça, ou seja, não tem um material equivalente, né? Só será permitida após a consulta à autora do projeto sobre pena de possíveis danos às instalações elétricas, né? E, portanto, nenhuma responsabilidade por parte dele, tá? Então, essas considerações finais, você está explicando, ô cidadão, presta atenção. Se for fazer alteração, sou eu que estou me responsabilizando, é que eu tenho de fazer, tá? Então você me avisa. Se não, eu não vou me responsabilizar por você meter a mão e, sei lá, às vezes até se acidentar, tá bom? Coloca aqui a assinatura, tá? O seu, aí no caso, o seu, o, chama, esse aqui o CREA, é porque na época que eu escrevi, isso aqui era bem antigo. Hoje em dia é RNP, tá? Aí você vai colocar CRT, né? Conselho Regional dos Técnicos, né? Que é a sua região,
ou Conselho Federal dos Técnicos, CFT, tá? E aí o seu número, ele geralmente é um RNP, é um Registro Nacional Profissional. Aí é um número grandão, parece um código de barra, tá bom? Então é isso, pessoal, né? Essa é a tarefa que vocês vão fazer, verificando, fazer inspeção na instalação de vocês, tá bom? Ah, professor, eu posso pegar na internet? Pode. Mas se você fizer da instalação da sua casa, ah, mas da minha casa tá ok. Eu até refiz a instalação, tá? A casa é minha, né? Não, beleza. Então mostra lá, tá tudo em conformidade, beleza. Tá bom? Quanto mais elementos, fotos, né? Igual eu coloquei aqui foto, é importante para você corroborar aí o seu laudo, né? É, é um documento técnico, né? Então, quanto mais informações você colocar, você vai demonstrar que você tem um domínio técnico aí e que você não é qualquer profissional, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Tchau, tchau.